Estamos de volta com mais 360 graus. E vamos continuar aqui com a doutora Silvia Rezende para saber mais sobre estresse e ansiedade. Doutora, vamos continuar o nosso papo, que a gente estava falando do estresse, a dificuldade na concentração, de memória. Vamos falar mais sobre isso, né? Porque também dá dor de cabeça, tem vários sintomas. A gente pode falar assim, o que acontece? Uma pessoa, quando ela está muito ansiosa, está estressada, a mente dela tem muitos pensamentos, então ela fica acelerada. Muitas vezes ela fala, eu estou pensando tanto que eu não paro de pensar. Então, como a gente disse anteriormente, eu não presto atenção no que eu estou fazendo agora. A minha mente, ou ela fica pensando no passado, ou ela fica pensando nas coisas que vão acontecer. Porque o ansioso, ele é assim, ele tem um casamento daqui 15 dias, ele já está sofrendo como é que vai ser no casamento, o que vai acontecer no casamento. O que vai comprar, aonde vai. Se vai dar certo ou não, ele já está pensando, ele já está vivendo há 15 dias lá na frente. Não que a gente não tenha que se planejar. Mas a questão é, isso vai gerando uma ansiedade que vai fazendo o quê? Tomando conta do meu corpo. Então, eu tenho sintomas físicos que a gente tem que prestar atenção. Até uma festa a gente acaba se estressando, né? Sim, aí você chega na festa, sabe o que acontece? Você está tão ansioso, você imaginou tanta coisa, que você não consegue nem aproveitar a festa. Nem vai curtir tanto. Então, muitas pesquisas falam que as pessoas agora elas estão tão ansiosas que elas sentam para comer e elas se você depois perguntar para ela o que ela comeu, ela não lembra, porque ela não prestou atenção, que é o que a gente está falando da memória, da concentração, e não tem foco nenhum. Da dor de cabeça. Muitas coisas, porque assim, o que acontece? O meu corpo ele se prepara para essa questão toda da ansiedade e do medo. Porque tem pessoas que têm dor de cabeça todos os dias. Eu conheço muitas pessoas. Então, mas aí uma das coisas que a pessoa precisa pesquisar é se ela não está com enrijecimento, se ela não enrijeceu toda a musculatura. Do estresse. Com o estresse. Então, eu vou ficando estressada. O que acontece comigo? Eu vou enrijecendo, que aí eu falar, preciso ir no massagista. Aí eu chego lá no massagista, ele começa a fazer massagem, ele fala, nossa! Aí eu saio de lá... Você está toda dura, tensa, né? Aí eu saio de lá maravilhosa. Certo. No dia seguinte, eu já estou com dor de novo. Então, uma das coisas que pode acontecer é a enxaqueca tensional, que ela precisa ser verificada pelo médico. A pessoa tem dores no corpo. A pessoa, ela fala, às vezes, de tontura, de sensação de enjoo. Ela vai tendo muitos sinais de que a ansiedade e o estresse estão tomando conta dela. Uma das coisas que acontece... Aí fica tomando remédio todo dia para dor de cabeça e não é isso. Não é... Especificamente, ela não está tratando... Ela não está resolvendo. Sim, ela tá vendo o sintoma, ela não está vendo a causa. Então, o que é interessante você ver? Que causa é? Quais são os fatores geradores de estresse? Às vezes, podem ser coisas que você simplesmente pode cuidar. Então, sintomas que podem acontecer: dor no estômago, a pessoa ter diarreia constante, ela ter dor de cabeça, ela de repente ter uma sensação de mal-estar, ela pode gerar crises de ansiedade, ela pode ter ataques de pânico. Então, é um assunto muito vasto. Muito vasto. Ela pode começar a ter sintomas de ficar com medo de passar mal. Tudo então, causado pelo estresse, pela ansiedade ligada. A ansiedade vai tomando conta dela. Então, o que acontece com ela? Ela vai ficando com tanto medo e tão enrijecida que ela tem. Não só dores aqui, ela tem dores pelo corpo. Ela acaba fazendo o quê? Ela vai dormir tensa. Aí ela deita, ela não relaxa. Às vezes ela acorda com dor de cabeça. Já acorda. Isso é um absurdo. Né? E se você parar para pensar, você pergunta para a pessoa, você está dormindo? Você está dormindo? Ela fala, estou dormindo super bem. Mas ela fala, mas eu acordo como se eu tivesse sido atropelada por um caminhão. Verdade. Aí você pergunta para ela, você sonhou? Você descansou? Não. E aí você pesquisa, ela nem conseguiu entrar no sono restabelecedor. Ou ela foi dormir 2, 3 horas da manhã e acordou 5 horas da manhã. Ou ela precisa de mais sono e não consegue ter. Ou ela se alimenta muito tarde. E o que acontece? A ansiedade, ela vai fazer com que eu procure doce. Às vezes as pessoas começam a falar, nossa, eu estou engordando, estou comendo muito doce, mas na verdade é isso. Ou muitas vezes a pessoa fala, eu não sei nem por que eu estou engordando, porque eu não estou comendo desse jeito. E as pesquisas mostram que mesmo você não comendo, o estresse alto faz com que você engorde, porque seu metabolismo inteirinho, ele está
desequilibrado e a pessoa vai engordando, meio que vai inchando e não entende nada, nem entende isso, porque fala, eu nem como tanto. E aí o que acontece? Autoestima. Tudo. Ela fala, preciso fazer exercício físico. Aí já não se vê bonita, já também gera mais estresse ainda porque está gorda. E aí uma das coisas que acontece é, o nível de ansiedade alto deprime as pessoas. Deprime. Porque eu explico que é assim, quando você tem lá um disjuntor na sua casa e chega 220, o que o disjuntor faz? Ele desliga. Então, quando você está muito estressado, muito ansioso, chega um momento que você pode deprimir, você desliga. Você perde o ânimo, você não se arruma mais. Aí já gerou uma depressão, né, doutora? Sim, e muitas vezes você nem percebe. Você está sempre cansado, você está sempre reclamando, você está sempre com pensamentos, você começa a ficar com medo de adoecer. Então, na verdade, não é só uma dor de cabeça, uma dor física, ela vai... Esse estresse, essa ansiedade, ela vai indo para uma depressão, se você não cuida. Pode ir para uma depressão. Pode ir para uma porque depressão. assim, você vai no médico, às vezes você fala, não, vou tomar um remédio, como você colocou. Aí eu melhoro, vou tomar um relaxante muscular. Vou fazer uma massagem. Perfeito, eu vou melhorar, vou tirar férias. Então, ontem eu estava falando com uma paciente que ela acabou de voltar de férias. Ela voltou de férias semana passada. Ela já está esgotada. Nossa, ela mal chegou das férias. Então, mas por quê? Porque nas férias ela não relaxou. Por quê? Porque ela ficou pensando nas coisas que ela tinha que entregar no trabalho, quando ela voltasse, como ia fazer com os filhos. Então, a cabeça, eu falo, nós temos uma capacidade maravilhosa. A gente pode estar com o corpo num lugar, mas a cabeça da gente pode ir aonde ela quiser. Então, eu posso estar conversando com alguém e tendo tanto pensamento que eu não presto nem atenção no que a pessoa está falando. No que ela está falando. Eu percebo muito isso. Às vezes está conversando, né, e você não está nem prestando atenção. Porque eu estou pensando em tantas coisas. Você não desliga para conversar ali, naquele momento, né? E aí, se a gente pensar, ó, tô sentindo dores, está acontecendo tudo isso, eu estou irritado, eu fico nervoso, aí eu brigo com os meus filhos, eu brigo com meu marido, o desejo sexual... Esquece, eu não me cuido, e aí o que vai acontecendo comigo? Eu falo que a gente vai entrando no piloto automático. Verdade. Então, hoje, nós temos um grande problema, a gente está vivendo no piloto automático. Verdade. E agora, no final do ano, pior ainda. Isso que eu ia perguntar, que estudos mostram que 75% desse estresse aumenta no final do ano. Isso é verdade? Olha, se você parar para pensar, quantos compromissos a gente tem no final do ano? Muitos. É formatura, é casamento, às vezes, é festa de confraternização, você tem que comprar presente para a família, você não tem dinheiro, você tem que arrumar a casa. É muita coisa. É muita despesa. Agora, eu acho que muito mais, porque a gente está tão preocupada com essa questão do dinheiro, né? E aí o que acontece? Você precisa se organizar. Será que vai dar? Será que não vai? E aí é presente? É tudo, E outra coisa que eu acho estressante, às vezes você não tem um relacionamento muito bom com a família, mas no final do ano você precisa trazer a pessoa, você precisa fazer uma série de coisas. Então, também é um estresse. Uma política. Outra coisa, né? Eu vou chamar todo mundo da família. E se alguém beber? E se alguém começar com aquelas coisas de brigar com um, brigar com outro? Eu acho para algumas pessoas isso é muito estressante. Isso é estressante. Não é? Porque assim, eu tenho meu marido que bebe, aí ele não gosta do meu cunhado, aí eu chamo o meu cunhado porque todo mundo vai ficar na minha casa, aí vai beber, aí vai brigar, vai discutir. Então, e aí? 75% é muito preocupante, né, doutora? Eu acho. Eu acho que porque também a gente imagina que quando chegar no dia 31 de dezembro, vai acabar tudo. Como se no dia 1º a gente não acordasse e não continuasse um monte de coisa da nossa vida, né? E me explica, então, essa depressão sazonal que é gerada também nesse período. É porque o que acontece? É essa depressão que ela oscila muito mais nesse período, né? Porque faz com que a pessoa tenha o quê? Ela está num nível alto de ansiedade e aí ela começa a ficar... Diferente da depressão de inverno. Ela é muito maior, você Não, na acredita? verdade, não tem essa questão da depressão do inverno. Para algumas depressões, por exemplo, em alguns lugares que tem essa questão do sol, existe de verdade. Do frio. Do frio. Do Alguns cinzento, países, né, verdade. tem essa questão da depressão. Tem muito mais depressão aí.
nesse sentido, por conta do tempo. Né? Porque o que acontece? O nosso corpo, em determinados... Ele precisa da luz solar para produzir substância química. Tanto que qualquer um de nós, num dia mais cinzento, se sente mais entristecido mesmo. Mais entristecido, mas você acha que é muito maior no final do ano essa depressão? Eu acho que a depressão no final do ano é por conta dessa situação de muitas vezes. Por exemplo, eu começo o ano dizendo que eu vou emagrecer, que eu vou mudar de vida, que eu vou ficar bem financeiramente. Não é verdade? A gente não faz as promessas? É verdade. Aí você chega em dezembro, você não emagreceu, nada mudou na sua vida, você não fez nada do que você tinha prometido. Eu acredito que isso deu uma frustração muito grande. E, claro que sim. E eu acho assim, no final do ano, como você está explicando, é para a gente estar feliz, é para a gente curtir, é para festa, é festa. E aí é onde acontece tudo isso. É porque, na verdade, se a gente parar para pensar, é um momento que ele tem um caráter religioso. Seria para aproveitar e você acaba não aproveitando. Mas é muito mais assim, um momento de reflexão. Não de reflexão, talvez, no sentido de me culpar, no sentido de dizer, olha, eu não fiz. Mas uma reflexão assim, o que aconteceu que, efetivamente, eu posso mudar para que no ano que vem eu consiga fazer as coisas que eu talvez tenha planejado. Porque, assim... muitas vezes a gente faz projetos de vida, mas a gente esquece do planejamento. Exatamente. Né? Então, o planejamento passo a passo é importante. Porque como é que a gente vai chegar no final do ano e cobrar da gente mesmo uma coisa que a gente nem planejou? Porque, assim, está lá no começo do ano, a gente vira e fala, eu vou emagrecer. Tanto que eles mostram que o índice de pessoas que buscam academia nos primeiros meses do ano é muito maior. Então, as pessoas vão, elas fazem matrícula na academia, só que o quê? Quando chega mais ou menos, eles fizeram uma estatística, quando chega mais ou menos em abril, as pessoas não estão indo mais. Pode ser também, tem essa questão do verão, que a gente quer ir para a praia, uma série de coisas. Quer se arrumar, quer ficar magra, Sim. quer tudo, né? Mas uma das primeiras coisas que está lá no topo das promessas é a promessa de emagrecer. E o que você acha, o nosso programa já está quase chegando ao final, o que você acha, o que tem que ser feito para diminuir esse estresse? Olha, eu acho que a qualidade de vida é a principal, né? Então, exercício físico, alimentação, né? Buscar uma alimentação mais saudável, sempre. Isso. E parar, desacelerar. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente não percebe que, fazendo as coisas correndo, você está nem aproveitando a situação. Então, eu estou sempre correndo, então eu nunca sinto nada, eu estou sempre correndo. Então, atividade física, alimentação, qualidade do sono, relacionamento, amigos, lazer, porque é uma coisa que a gente não para e não pensa. Então, assim, o lazer é super importante, você desacelerar, sentar. Então, hoje eu falo, às vezes, a gente não consegue nem desligar o celular. Eu né? sei, é verdade. A gente está lá com o celular ligado, conversando com a pessoa, estando do lado da pessoa, mas conversando com o celular. Verdade. Então, a qualidade do nosso tempo é importante. Né? Trabalhar isso. Uma das coisas que ajuda é yoga, meditação. Buscar alguma atividade, né, doutora? Isso, buscar uma movimentação, porque o que acontece? A nossa mente está acelerada, correndo, e o nosso corpo está parado no computador. Perfeito. Olha, você viu, o nosso tempo acabou, mas eu quero te agradecer e pedir para você deixar o seu contato. Você quer deixar algum contato? Sim, eu vou deixar o telefone da clínica, que é o 3699-4245, para as pessoas ligarem, para elas pensarem, aprenderem a gerenciar essa questão do estresse, para a gente ter uma qualidade de vida melhor e também gerenciar a nossa parte financeira, que é uma das coisas que mais nos estressa hoje. Verdade. Muito obrigada, doutora Silvia. Foi ótimo esse assunto, eu tenho certeza que todo mundo gostou. Quero agradecer também os meus apoiadores, o Rogério Machado e a Letícia Velasco, Artemis Joias, a Vila Imóbile, né, que é responsável pelo meu cenário, a Benedicts, que me veste, a Poena Eco Pousada, no Conde, lá na Bahia. E meu agradecimento especial a você que nos assiste. Fique com Deus e até o próximo 360 graus. Beijos!